Então, beleza, gurizada? Boa noite, agora oficialmente. É, eu vou dar a aula, a continuação que a Bel estava dando, a outra professora, né, de física, sobre ondas. E, pelo que eu sei, é, ela parou em ondas estacionárias, deu uma introduçãozinha, né? Eu vou só dar uma recapitulada pra gente não cair de paraquedas, porque a gente vai ver alguns conceitos e daí continuar a partir do que você estava vendo semana passada. Tem um abismo aí, né? Então só vou dar uma passadinha rápido e daí vocês também podem me interrompendo e perguntando caso ela não tenha comentado e vocês querem que eu comente melhor alguma coisa. Ah, então, beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro, só para começar, que eu não sei se está todo mundo. Isso, Beleza, beleza, então. É, beleza, então, ah, vamos. Eu peguei uma apresentação, eu fiz uma apresentaçãozinha da aula completa, né? Então vocês podem ir pedindo para parar quando vocês tiverem dúvidas. Mas o conceito inicial que eu queria trazer, a provocação inicial é tipo, o que, que acontece quando a gente balança uma corda e ela está presa na parede, né? É, então, aqui eu trouxe, tem um sitezinho ali que depois no PDF vocês podem clicar aqui para simular, é bem legal. E basicamente tu pode simular uns pulsos, assim, como se estivesse balançando uma corda. O que acontece quando a gente balança uma corda e ela está presa na parede, né? Quando ela bate, a parede vai segurar aquele movimento que ela está fazendo e ela vai baixar. Só que ela está baixando e a corda não quer parar, né? Tipo, porque ela está fazendo, tá vindo aquela ondinha, tá indo contra a parede, a parede baixa essa ondinha, mas o que vai acontecer? A corda vai mudar de lado, a crista, essa crista aqui que a gente fez balançando a corda, ela vai mudar de lado e vai voltar no sentido contrário, né? Então, é basicamente esse movimento que acontece. Ela bate na parede, o, o sentido do movimento da crista vai mudar, e também, quando a corda está presa, a onda ela vai mudar de lado, né? E ela vai começar no sentido contrário. Então, beleza, eu deixei tudo anotadinho, depois vai ter no PDF. Isso a Bel falou com vocês já, né? Tipo, a interferência de ondas, esse tipo de coisa. Vocês lembram disso mais ou menos? Nada? Tudo? E galera, ninguém lembra de nada? Porque daí eu posso ir mais devagarinho também. Eu achei que a Bel já tinha passado já toda a parte da. Lorena. Oi? Ela passou sobre a interferência, Tá, assim, e sobre a corda batendo na parede. show, Eu beleza. lembro, não sei se os colegas lembram também. Eu lembro também, tá tranquilo. Beleza, beleza então. Então eu vou passar bem rapidinho só pra reforçar o ponto. Mas beleza então. Então quando a gente tem duas cristas em sentido contrário, o que a Bel deve ter mostrado é que o que acontece? Uma crista vai anular a outra e a gente tem como se a corda não. Assim, se a gente tirasse uma foto naquele instante que uma onda está passando pela outra na corda, como se não tivesse movimento nenhum, né? Depois disso, as ondas continuam no seu sentido normal. Então aqui eu só comentando então sobre essa interferência, quando as duas ondas elas estão assim instantaneamente. Claro que a gente não vai ver as duas ondas, né? Isso é teórico, porque a gente sabe que as ondas estão fazendo um movimento, mas a gente não consegue ver as duas separadas. Então, o que acontece é quando elas estão no mesmo sentido e elas estão com a crista alinhadinha, a gente tem um somatório dessas ondas. Boa noite, Amanda. E quando elas estão em sentido contrário uma da outra, a gente vê que a gente tem um cancelamento, né? Então, a gente sempre fica nesses dois movimentos. E isso nos dá a impressão de que a onda está parada, né? E é isso que dá o nome de ondas estacionárias, né? Então, beleza. Eu acho que até esse conceito inicial a Bel tinha abordado. O que a gente vai ver agora umas nomenclaturas e alguns conceitos que são usados para esse tipo de onda. O primeiro deles é a nomenclatura de nós e ventres. Como a gente viu ali, as ondas elas estão em movimento, né? A gente tem ondas em sentidos contrários e elas dão essa sensação de que as coisas estão se movendo sem sair do lugar, né? Digamos assim.
Então, quais características interessantes que a gente consegue ver na corda, assim? Tipo, que pontos são interessantes pra gente? Essas barriguinhas, a gente vê que são o lugar que vai se mexer da corda, né? Então, esses lugares a gente chama de ventres. Ele fica fica embaixo, a hora em cima, mas eles são a parte que se mexe e vão ter amplitude máxima, né? Mas tem também pontos que eles não se mexem. Parece que eles não se mexem, né? Eles ficam paradinhos no mesmo lugar. É, parece que não se mexe, não. Eles realmente, aquele ponto da corda realmente não se mexe. Mas a gente nunca pode esquecer que ainda tem uma onda passando de um lado para o outro, duas na verdade, né? Elas estão se cruzando, é, duas ou mais. Então, nesse caso, a gente chama esses pontinhos parados de nós, os nós e os ventres. Outra forma de chamar esses ventres aqui é antinó. Eu não gosto muito desse nome porque quando a gente está conversando, normalmente a gente não usa esse tipo de nome mais difícil, né? Tipo, antinó. É, ventre faz mais sentido, por exemplo, uma barriguinha mesmo. É, então, beleza. Então, aqui a gente consegue ver o que são os nós. E a gente vê que nas bordas também a gente tem outros dois nós, né? Não só esses pontos no meio, porque os pontos da borda também não se mexem. Beleza, a gente está roubando, né? Porque a gente prendeu aqueles pontos. Mas, tipo, não é a onda em si que deixa eles parados, né? Mas beleza, eles estão parados. Então a gente pode assumir que aquilo são nós também. Então essa nomenclatura que a gente toma para esse tipo de onda, né? Então, a gente vê. Deixa eu mostrar até ó, o simuladorzinho que eu botei nos slides ali. Depois posso passar para vocês mais informações. Deixa eu parar essa loucura. Aqui a gente prendeu um lado e o outro lado a gente vai tentar fazer uma onda, né? A gente vai fazer uma onda. Quando isso daqui gira, ó, ele vai mexer na nossa corda. Então ele vai fazendo esse movimento circular que dá a característica de onda que a gente conhece, né? Aqui eu vou botar esse damping. Ai, que legal esse site, amei. Massa, né? Eu também adorei, fiquei brincando. Entre ventre, mesma coisa que Cristo e Vale. Sim, é a mesma ideia, só que a gente normalmente bota nomes separados porque o ventre, o Júnior perguntou ali, só, não sei se todo mundo viu, mas ele perguntou se ventre é a mesma coisa que Cristo e Vale. É, a mesma, seria análogo, só que a gente fala ventre porque daí a gente sabe que a gente está falando especificamente de ondas estacionárias. Se a gente for sobrepor uma onda em cima, né? Se a gente for botar uma senoide, né? Que é aquela onda que faz uma curvatura circular, ela vai ter uma crista e um vale ali, naqueles pontos dos ventres. Mas a gente normalmente bota nomes separados porque ondas estacionárias, elas são uma partezinha de ondas, né? Então, elas são um caso bem específico. E daí, só para não confundir, normalmente a gente separa isso. Porque a onda é. Isso. Quando comentar ventre é porque normalmente está falando de estacionário. Mas a onda em si, normalmente tu tem um movimento que a onda ela está crescendo em direção do movimento. As estacionárias, esse ventre ele vai diminuindo e mudando de lado. Então parece que ela está só mexendo para cima e para baixo, né? Diferente da onda que ela vai seguindo. Mas é só uma questão de nomenclatura. Mas essa analogia que tu fez está certinho. Então, se a gente for brincar aqui um pouquinho, só vou diminuir um pouco para ele não ficar loucamente mexendo. Eu anotei ontem, eu fiquei brincando um pouco para dar uns exemplos legais. O que acontece então se a gente agita a nossa corda numa velocidade que é exatamente igual à velocidade que a onda demora para chegar do outro lado e voltar? Não exatamente igual, metade, digamos, porque a gente vai tentar fazer uma barriguinha até chegar aqui. E na volta a gente tem que fazer uma onda. Então a onda vai chegar aqui, ela vai rebater e vai voltar no sentido contrário, né? Quando ela estiver voltando, a gente já continua fazendo nosso movimento para a gente exercitar uma onda no outro sentido, né? Então a gente continua nossa onda. Qual seria a forma prática de ver isso? A gente quer fazer uma ondinha completa. Então quer dizer que esse pontinho aqui ele tem que dar uma volta inteira. Então deixa eu botar. Só dar um exemplo aqui. Não dá pra parar aqui agora, porque tem que ir devagarinho. Tá, quando chegar aqui, chegamos no nosso ponto original. A gente fez nosso movimento da corda. Aqui eu vou tirar agora essa amplitude
porque eu não quero mais ficar mexendo na corda. Isso aqui vai ficar mexendo, mas eu não quero mais mexer na corda. Então, o que que acontece? A gente pode ver, ó, que a corda, aqui até deu pra ver, tem uns pontinhos que eles estão meio bugados, ó, no meio, é porque tem uma onda indo de um lado pro outro ali. E a gente tem essa sensação de que a onda não, que a corda não tá mexendo lateralmente, né? Que não tem uma onda passando, a gente só tem essa impressão que tá subindo e descendo. Beleza, e o que que acontece? A gente conseguiu fazer aqui só uma barriguinha, né? Um ventre. Então, como é que a gente pode fazer para fazer dois desses ventres? Beleza, a gente balançou bem devagarinho, foi até um lado, voltou e parou de mexer. E daí a gente conseguiu fazer um ventre. Se a gente quiser fazer dois, como é que a gente faz? A gente tem que balançar mais rápido, né? Então, beleza, vamos tentar. A nossa intuição, como físicos teóricos que todos nós somos, vamos tentar, então, dobrar essa velocidade. Porque se a gente tinha uma barriguinha numa velocidade, vamos tentar dobrar a velocidade para ver se a gente tem duas barriguinhas. Vamos ver se é isso que acontece. A gente estava mexendo 0,41 vezes por segundo, né? Vamos mexer aqui 82. Então, agora o que que acontece? Deixa eu rodar aqui. Opa, esqueci de botar aqui de novo para a gente mexer nossa corda. O que que acontece? Aqui a gente fez nossa primeira onda. Beleza, temos uma onda. Se a gente deixar só essa onda, ela vai rebater e ela vai ficar indo e voltando na corda. O que que acontece? Quando a gente consegue perceber o efeito das ondas estacionárias? É quando uma está contra a outra. Então, beleza, a gente já tem uma onda indo. Vamos esperar outra onda entrar nessa corda. Deixa eu ver se... Tanana. Outra onda entrou nessa corda agora. E daí agora a gente pode tirar a nossa amplitude aqui. Daí a gente parou de mexer na corda, vamos ver o que acontece. Beleza, temos as nossas duas barriguinhas. Então, cada vez que a gente começa a mexer mais rápido, a chance de a gente ter uma barriguinha é maior. Mas vocês percebem que não pode ser qualquer frequência, né? Deixa eu botar uma frequência arbitrária aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, vocês percebem que as ondas elas não vão se cancelar bonitinho, ela fica muito estranho, parece uma cobra, fica mexendo loucamente. E não é isso que é o que causa o efeito dos estacionários. Os estacionários é justamente que a gente tem ali um ponto perfeito, assim, de simetria, em que uma onda, quando ela está voltando, ela atinge a outra, né? Então, beleza, isso dá a impressão sempre que a gente tem essa propriedade de, beleza, nós temos um múltiplo do tamanho dessa corda no tamanho da nossa onda, que a gente já vai discutir mais isso, a gente tem esse efeito de onda estacionária. E aí, então, como a gente viu, a gente pode ter diferentes números de barriguinhas, né, de ventres. E como é que a nomenclatura disso? Como é que a gente chama isso? Esses são os harmônicos. Então, quando vocês ouvirem falar de harmônico, é o número de barriguinhas que tem nessa onda estacionária. Então, nesse caso aqui a primeira onda que a gente fez ali no simulador, é um harmônico só, o primeiro harmônico. Quando a gente tem três barriguinhas, são os três harmônicos, ou terceiro modo de vibração. Essas diferenças de nomenclatura normalmente tem muito a ver com a tradução, assim. Então, em inglês, por exemplo, a gente não tem ventre, a gente só tem os antinós. Mas eu gosto bastante da versão abrasileirada, então eu vou chamar de ventre. Mas então, quando a gente tem as quatro barriguinhas, então a gente tem o quarto harmônico. Então é só lembrar sempre isso. O número de ventres é o número, é o nome, vai dar um nome para a onda, né? Seria o quarto harmônico, terceiro modo de vibração, quarto modo de vibração, quinto. A gente pode ter, assim, idealmente, né? Claro que a gente sempre tem atrito, tem um monte de coisa, mas assim, idealmente a gente poderia ter infinitas voltinhas ali no meio da nossa corda, né? Então, sei lá, a gente pode ter décimo modo de vibração, décimo harmônico, né? Então, beleza. Relação entre ventres, a gente pode relacionar diretamente com o harmônico. Então, beleza. Já fazendo exercício só para essa parte inicial de nomenclatura. Se uma corda de violão, ela vibra no seu terceiro harmônico, que uma corda de violão nada mais é do que isso, né? Quando a gente toca a corda de violão, ela vai vibrar naquela frequência que ela consegue se mexer melhor.
que é a frequência da onda estacionária, né? Então, beleza, se uma corda de violão está vibrando no terceiro harmônico, quantos nós e ventos nós temos? Falem aí no chat ou abre o microfone, quem sentiu vontade. Qualquer coisa, três ventres, isso. E quantos nós daí a gente tem? Vou botar o desenho aqui para facilitar um pouco. Opa, eu botei terceiro e botei... Opa, botei o desenho errado. Deixa eu ver se eu botei no outro aqui. Aqui, esse desenho aqui é melhor. Quantos nós a gente tem nesse caso do terceiro harmônico? Exatamente. Não, são 5 nós. Se a gente for... Opa, são 4 nós. Isso, 4. Desculpa. É, Se a gente for ver, então a gente tem aqueles dois centrais ali, de que as ondas estão forçando, né? Uma onda está forçando a outra e eles não se mexem. E a gente tem os dois das pontas aqui. Então são os 4 nós, né? 1, 2, 3, 4. Nesse caso até deu certinho os pontos verdes aqui, mas só deu coincidência. No simulador não necessariamente vai dar certo isso. Então depois só deixa eu anotar aqui pra eu refazer esse slide aqui, que eu acho que eu tinha pensado em botar quinto harmônico aqui e acabei botando 3. Beleza. Eu vou corrigir nos slides, daí depois vai estar certinho já. Beleza, o segundo exercício. A gente vai medir, eu acho que isso foi um conceito talvez que a Bel até tenha abordado, o comprimento de onda dentro da nossa onda estacionária. Então, beleza, só para recapitular rapidinho, como é que a gente sabe qual é o comprimento de uma onda? A gente define o comprimento de onda quando a gente faz um ciclo completo do nosso movimento, né? Tipo, no simulador é legal porque a gente consegue ver isso, que no nosso caso a onda está sendo gerada por essa rodinha aqui, então a gente consegue ver perfeitinho aqui. Quando ele deu uma volta completa, a gente fechou um ciclo, tipo assim, ele voltou para estaca zero. Então, beleza. Uma onda completa, então a gente pode definir por essas duas barriguinhas aqui, esse vale e esse pico. E, então, no nosso exercício, considerando que uma corda tem 9 metros de comprimento e é fixada numa das extremidades, qual o comprimento de onda necessário para atingir o terceiro harmônico? Agora eu acho que eu acertei a imagenzinha, espera. Eu já vou botar uma imagenzinha aqui para facilitar. Mas então, beleza. A gente tem as nossas 3 ventres, ou seja, a gente está no terceiro harmônico de vibração, né, dessa corda. O comprimento total aqui é 9 metros, então cada um desses ventrezinhos tem 3 metros. E se a gente for só voltando aqui na parte de recapitular, uma onda completa, ela é um vale e um pico aqui, ó. Ela tem esse formato. Então, qual o comprimento de onda nesse caso para a gente atingir o terceiro harmônico? Letra D. Alguém dá mais, alguém dá menos? 6. Exatamente. Então, como a gente pode ver, aqui a gente tem exatamente aquele formato, né, da onda completa. Então, aqui a gente tem nosso comprimento de onda. As ondas estacionárias são boas por causa disso. A gente consegue ver exatamente aqui, a gente consegue ver visualmente, né, o tamanho do nosso comprimento de onda. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. 6 metros. Opa. Eu acho que eu não botei esse caso. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente tem, sei lá, 5 metros nessa corda, qual o comprimento de onda desse primeiro harmônico aqui? Qual o comprimento de onda que a gente tem que ter? Se a gente for ver, uma onda completa... Boa, Lu, é isso aí. É 2 vezes 5 nesse caso, porque aqui a gente tem 5 metros aqui. A gente está com uma barriguinha só, né? Se a gente for ver, uma onda completa ela tem 2 barriguinhas, uma para baixo e outra para cima, digamos assim. Daí, então, nesse caso, a gente está vendo só metade dela. É como se a gente só estivesse vendo essa parte de cima. Então, se aqui a gente tem 5, para ter a onda completa, a gente tem que ter os 10, né? Então, beleza. São 10 metros para a gente ter esse primeiro harmônico aqui.
É, deixa eu ver. Eu acho que para recapitular, eu acho que era isso. Vocês estão com alguma dúvida nessa parte? De ondas estacionárias, assim, dos conceitos, é basicamente isso, não tem muito mistério. Ondas estacionárias já é um caso bem particular, assim, de ondas. Então, é um caso bem interessante que acho que eu não sei dizer o certo, mas acho que todo ano cai alguma coisa relacionada a isso. Ou quando não é relacionada, se tu sabe o conceito, tu consegue usar em outra questão. É, mas vocês estão com algum tipo de dúvida nessa parte? Senão a gente vai pro Tchacabum, Tranquilo, sir. beleza? Beleza, então. Então, aqui. Nossa segunda parte da nossa aula, deixa eu só ficar cuidando do horário, porque eu normalmente me perco nessas coisas. É sobre ondas sonoras. Tem que dançar, isso aí. Não, isso aí. Tá, depois vocês abrem as câmeras aí, daí a gente dança todo mundo junto. Beleza, Ô, só rapidão, pode falar. sobre as ondas estacionárias. Uhum. Tem alguma fórmula específica que nem, por exemplo, para calcular a frequência e velocidade, a gente tem fórmulas específicas nas ondas, né? Uhum. Na estacionária, tem alguma fórmula específica para calcular ventre ou coisa do tipo? Ou é muito mais a gente saber a teoria e, tipo, aplicar? Uma ótima pergunta. Tem formulinhas, depois a gente vai até ver casos específicos que a gente consegue é, que a gente consegue ter umas formulinhas bem fechadinhas, assim, essa onda vai ter esse comprimento, esse tipo de coisa, que talvez não seja tão fácil de ver, mas eu sempre gosto de forçar vocês a verem a ondinha mesmo, né? Mas é uma boa questão. Vamos botar isso no papel para a gente conseguir desenvolver melhor esse conceito. Vamos pegar aqui. Estou fazendo os testes antes, deixa eu só aqui. Pegar aqui, vamos ver. Dois casos separados, né? Perguntando das formulinhas, vamos dizer que eles estão presos na parede aqui. Meu desenho de mouse é sempre muito bom. E a corda tem o tamanho L. Então, que nem tu comentou, a gente sempre tem umas fórmulas, por exemplo, frequência igual a velocidade vezes lambda, que é o comprimento de onda, né? Então, se a gente multiplica o comprimento da nossa onda pela velocidade que ela está percorrendo, a gente sabe a frequência. Nesse caso aqui, o que é interessante das ondas estacionárias? É sempre relacionar o comprimento da onda com o tamanho do nosso meio. Nesse caso aqui, é a corda. Depois, nas ondas sonoras, a gente vai ver que são outros meios que transportam a onda, né? Então, nesse caso aqui, vamos dividir aqui, botar os nozinhos. Então, como a gente sabe, a nossa onda completa a gente considera sempre um vale e um pico. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode dizer sobre o comprimento de onda? Vou botar umzinho aqui. O que a gente pode dizer sobre o nosso comprimento de onda? Que ele é exatamente igual ao tamanho da corda. Então, para esse caso aqui, esse primeiro caso, comprimento de onda igual a L. Beleza. O que a gente... Qual forma que a gente pode falar isso de uma forma diferente? No segundo harmônico, ou seja, quando a gente tem dois ventres, o comprimento de onda é exatamente o tamanho da corda. Quando a gente tem, pegando o caso 2, que é no terceiro harmônico, qual que é o nosso comprimento de onda? Nosso comprimento de onda aqui, se a gente for ver, a gente pega, para fazer uma onda completa aqui, a gente precisa pegar toda essa parte aqui, né? Então a gente tem três partezinhas aqui, então vamos dizer, cada uma dessas partezinhas é 1/3. Como a gente tá usando dessas partezinhas para gerar uma dessas ondas completas, a gente bota um 2 aqui. E o comprimento, a gente está usando, no caso, 2/3 do nosso comprimento total, né? De L.
Então, sim, a gente pode ficar estendendo essas fórmulas sempre que a gente bota uma barriguinha a mais, né? Ah, e a gente pode sempre, digamos assim, estabelecer uma relação. Aumentou uma harmônica, vai aumentar, sei lá, um terço do comprimento de onda. Eu não sei, aqui eu chutei, né? A gente teria que continuar para eu dizer com certeza. Mas nesse caso da corda, por exemplo, eu acho mais fácil entender o conceito. E, claro, para quem gosta de decorar, o que dá para fazer é pega, desenha uns 3, 4 comprimentos de onda e vê qual o padrãozinho. E decora, né? Eu, tipo, eu sou um cara que tem memória de peixe, então eu não consigo decorar, por isso que eu sempre fico desenhando as coisas. Mas para quem é de decorar, faz uns 2, 3 ali, daí sempre tem um padrãozinho nessas ondas estacionárias, né? Porque tu sempre vai achar uma relação entre elas. É, eu demorei muito tempo para falar uma coisa que tu perguntou muito, que era muito simples, né? Mas eu acho que é isso. Não sei se respondi bem. Eu entendi. Obrigada, Sue. Nada, nada. Então, beleza. É, Qualquer coisa também, se vocês estiver falando de de ondas sonoras, se você tiver dúvida de ondas estacionárias, cair a ficha no meio, assim, só perguntar. Beleza, mas vamos para nossa aula de hoje mesmo, que é a de ondas sonoras. E a gente vai tentar responder uma pergunta que vários cientistas por vários anos tentaram responder, né? E é a seguinte pergunta. Opa! É a seguinte pergunta. Será que vale a pena a gente chegar cedo no show do Wesley Safadão no Universo Alegria? Essa pergunta, teóricos por anos têm tentando responder, né? E a gente vai estressar um pouco esse conceito. Por que eu peguei o Universo Alegria? Porque é um... Não sei se todo mundo conhece, mas é um show em lugar aberto. Ah, e qual a diferença de um show em lugar aberto e, sei lá, tu botar som no teu quarto? Quando a gente tem som no quarto, a gente tem a reflexão do som nas paredes, né? A gente já vai entender também melhor como é que essa reflexão acontece e tal. Mas, assim, eu peguei um lugar aberto porque daí a gente consegue desconsiderar alguns efeitos que vão nos atrapalhar na nossa análise. Então, beleza, vamos tentar responder essa pergunta. Será que vale a pena chegar ou não? Cedo ou não? Então, beleza. Primeira coisa, como é que a gente consegue classificar as ondas sonoras? Que nem a gente falou das estacionárias, são casos específicos, assim. Ondas, no geral, elas são uma teoria de como é que a gente consegue analisar um efeito físico, né? E a partir disso a gente vai puxando para um lado, para outro, que nem a gente estava analisando o caso de cordas, assim, né? Aqueles modelos que a gente está vendo para cordas, eles podem ser bastante usados, sei lá, não sei se alguém toca violão, mas é basicamente isso, né? Tu tem uma corda e tu bota um ponto final nele ali, e aquilo dali vai gerar uma certa frequência. Então, na física a gente tem alguns modelos que se encaixam melhor em alguns casos. Aquele caso das ondas estacionárias, elas se encaixam bem para um violão, por exemplo, mas, sei lá, para flauta. Não, para flauta também, depois a gente vai ver, mas agora eu me empipinei, né? Fui falar uma coisa. Mas para bateria já é mais difícil de fazer essa análise, né? Mas então vamos analisar as ondas sonoras, que é um outro caso específico. Ah, a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente pega um conceito é fácil a gente tentar botar umas caixinhas. Beleza, ondas sonoras são ondas que nem outras, mas será que é tipo que nem a luz? Vamos tentar então classificar dois tipos principais de ondas. Eu não sei se já foi abordado, mas provavelmente em ótica vocês vão ver bastante, estressar bastante esse conceito. Mas a gente tem basicamente dois tipos de ondas: as eletromagnéticas e as mecânicas. Qual a diferença entre as duas? As eletromagnéticas, elas não precisam de alguma coisa para transportar elas. Como assim? Pensa que se tu tiver, ah, como o Sol, por exemplo, o Sol ele está longe da gente, tem vácuo entre a gente e ele, e mesmo assim ele consegue chegar até aqui. Então, quer dizer que só a maneira que a luz ela é formada, que a onda de luz, né, que ela pode assumir esses dois papéis de onda e partícula, é, a maneira que ela é formada, ela consegue chegar até aqui, ela não precisa de ninguém para carregar ela. Agora, naquele caso da corda, ou sei lá, se a gente está numa piscina e a gente bate na água, essas ondas, elas conseguiriam existir se não tivesse matéria? Não, né? Então, assim, a diferença principal é assim, ondas mecânicas normalmente elas precisam, eu gosto de falar de empurrãozinhos, assim. Então, que nem a corda ali. Quando a gente está fazendo uma onda numa corda, o que está acontecendo naquela corda é que, beleza, a gente tem aquele nosso, sei lá, a gente tem uma ondinha, assim,
E o que que faz aquela onda se mexer, né? É que a corda que está lá em cima, ela está tentando baixar. E a corda que está lá embaixo, ela está tentando subir. Então, assim, é meio que a corda ela vai se empurrando e ela vai se mexendo porque a corda, o pedacinho de corda do lado dela está empurrando ela. Então, é meio que nos cutucos, assim, tu vai formando a onda, né? Então, beleza, uma onda mecânica ela sempre precisa desses empurrões, desses cutucos, né? De forma grosseira. Então, beleza. A onda sonora é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Qual a diferença dela para uma corda, por exemplo? Ah, Pensando que a gente está com a corda presa na parede, de novo pegando o mesmo caso, a gente balança a corda. Perdão. Essa onda, ela está fazendo um movimento em direção à parede. Mas a nossa onda, ela está crescendo em que sentido? Ela está crescendo transversalmente ao movimento, né? A amplitude dela, ela é no sentido perpendicular ao movimento, perpendicular a 90 graus, assim, né? Então, tipo, a gente está indo em direção à parede e a onda ela está crescendo nesse sentido aqui. Então, ela vai fazendo uma coisa meio que assim. A onda sonora, se a gente for pensar, por exemplo, se alguém está na tua frente, vamos pegar um caso começando falando para o lado. Se eu estou falando assim de lado para vocês, o som fica muito mais baixo, né? Então é fácil a gente perceber que o som ele viaja na mesma direção, a amplitude do som ele é na mesma direção do movimento. Então dá para ver que diferente da corda que ela vai fazendo assim, o som é como vou fazer para esse movimento aqui, é como se ele fosse fazendo isso daqui na mesma direção da propagação é a variação da intensidade, né? Então, beleza, esse caso de ondas sonoras é um caso de propagação longitudinal, o outro caso seria a propagação transversal, né? Que são os 90 graus que a gente comentou. Então, beleza, deixa eu ver se vale a pena começar agora, eu vou introduzir rapidinho. Então, beleza, como é que os teóricos físicos eles pensaram em descrever a intensidade de som? Ah, Eles pensaram assim: tem uma certa energia para fazer esse movimento. ah, antes disso, na verdade, é importante a gente pensar o que na verdade é o som, né? O que está sendo movimentado. E eu gosto de trazer sempre o caso de telefone sem fio. Como é que aquele que tem dois copinhos e um fio no meio é telefone sem fio? Não sei, mas é aquele. Isso aí. É? É isso. Mas é um nome engraçado, né? Porque tem um fio, na verdade. Mas enfim. É. Mas, enfim, tu tem um copinho de cada lado e tu tem uma corda no meio. A corda no meio, a gente pode fazer a analogia que a gente estava fazendo das outras vezes, que a gente sempre trabalha com corda, que é fácil de ver, né, a onda se mexendo. Então, beleza, a gente pode analisar da mesma maneira. Quando o som está indo de um lado para o outro, do teu amiguinho está vindo para ti, ele passa por essa corda, então a corda está transportando. É uma onda mecânica, então a corda transporta. Mas beleza, o que que capta esse som e o que que faz sair do outro lado? A gente tem um copinho, né? Se a gente bota o copinho na nossa boca, tipo, qual é a única coisa que tem entre a nossa boca e o fundo do copo, ou o corpinho do copo, né? É o ar, exatamente. Então, o som nada mais é do que a variação na pressão do ar. Ah, por incrível que pareça, todas as músicas, tudo que a gente sempre já está acostumado, porque a gente já nasce percebendo isso, mas é tudo variação na pressão de ar. E isso que faz, no caso, quando a gente usa um alto-falante, o alto-falante nada mais é como se fosse um prato, que ele fica empurrando o ar, assim. E tu fica variando isso na frequência. Assim, a gente já vai falar disso, mas a gente fica fazendo umas ondinhas de acordo com o que a gente quer. Então, um alto-falante nada mais é do que isso, é um prato que ele fica mexendo, assim, e fazendo essa variação no ar, né? Então, beleza. Não, acho que eu vou fazer a pausa do intervalo. Opa, não, agora já foi o intervalo de vocês, né? É só grudar direto. Beleza. Tá, então, beleza. O pratinho do alto-falante, ele vai fazer esse exercício com o ar e vai movimentar o ar. Então, o que que os físicos pensaram? A gente precisa de uma certa energia que vai movimentar uma porção de ar, né? Então, o que que eles pensaram? Eu acho que a gente pode relacionar uma energia, por exemplo, do alto-falante, o tempo que ela ficou fazendo algum movimento,
E a área. Por que a área? Porque a gente tem que saber o quanto de ar que a gente deslocou. Isso a gente consegue saber a intensidade. Imagina se a gente tem um pratinho bem pequeno. Que nem um fone de ouvido, aqueles intra-auricular que tu consegue botar dentro do ouvido, né? Ele tem um pratinho bem pequeno, como se fosse. A potência dele. Exatamente. Exatamente. A Amanda perguntou se é por isso que o som não se propaga no espaço. E por isso que Star Wars é uma mentira, que não, se quando tem explosão no espaço a gente não devia ouvir, né? Porque imagina que imagina que tu tem um pratinho vibrando no vácuo. Tipo, beleza, ele tá vibrando lá, mas o que que vai mexer em volta dele? Então, então não tem nada para vibrar em volta dele, o ar não, o som não tem como se propagar. Então no caso estragamos sonhos da Jane agora. Ah, então, nesse caso aqui, a gente estava falando dos fones. O fonezinho, aquele que a gente bota dentro do ouvido, ele tem um pratinho bem pequenininho. Então, a gente vê que a intensidade, ela tem uma relação com a área, né? A área do alto-falante, ela é bem pequenininha. E então, a intensidade é muito menor que esses fones maiores, ou que uma caixa de som. O que faz sentido. Só que quando a gente vai comprar um fone de ouvido, por exemplo, e uma maneira bem mais fácil da gente pensar, pelo menos eu não penso muito em questão de energia. Energia para mim é uma coisa difícil, porque é um conceito de capacidade de fazer alguma coisa, né? O que a gente gosta de pensar mais, aqui só então botando o nome das nossas variáveis que envolvem no cálculo, a gente pode pensar então que essa energia por tempo aqui, ela na verdade é potência, né? E potência é muito mais fácil pra gente. A gente vai comprar, sei lá, uma JBL. Daí a gente vê, tem uma de 5 watts e tem uma de 100 watts. Opa, essa daqui eu acho que dá pra fazer um churrasco, sabe? Essa daqui não. Então, beleza, pra gente é mais intuitivo pensar em potência. E daí, no caso, a área aqui seria o tamanho do alto-falante. Beleza, a gente tem uma JBL que tem 100 watts, duas que tem 100 watts, só que uma tem um alto-falante pequenininho e outra tem uma grande. O que que significa? Os dois eles conseguem mexer a mesma quantidade, na mesma velocidade, digamos assim, o ar. Mas só que uma tem uma área bem maior, então a intensidade vai ser muito maior. Por isso que, sei lá, quando a gente está num show, a gente também parece que a gente sente muito mais a música, né? Tipo, porque além da intensidade do som, também os alto-falantes eles são gigantes, né? Então, a intensidade tem a ver com a potência e com a área. Tipo, quanto maior a área, aqui na verdade, eu tava falando um negócio que eu tava mentindo muito para vocês. É, é inversamente proporcional à área. Então, no caso do fonezinho de ouvido, se ele tiver a mesma potência de um fone grande, se a gente for pensar, o nosso ouvido, ele, sei lá, digamos que ele é do tamanho do intra-auricular. Aquela potência que está sendo executada pelo pratinho, ela vai ser dividida só pelo espaço da nossa orelha. Agora, se a gente pega um alto-falante maior, a gente vê que a intensidade ela tem que se dividir, sei lá, ela tá perdendo um monte de intensidade em volta da minha orelha, digamos assim. E só uma partezinha vai ali para dentro. Então, ela tem uma relação e, assim, quanto maior o alto-falante, normalmente vai ser maior, porque tu tá mexendo mais um bloco de som. Só que quando a gente vai perceber isso, quando a gente vai medir a intensidade, a, a gente percebe que a relação, ela é inversamente proporcional, né? Nesse caso, a gente está, por exemplo, se a gente está com um fone grande, que tá fazendo uma potência, a gente pega e tem que dividir essa potência por todo o nosso fone grandão. Se a gente está com um fonezinho pequeno, a gente divide por todo aquele fonezinho, mas ele é muito pequeno. Então provavelmente a gente vai ouvir muito melhor aquele dali do que botando a mesma potência aqui. Então salve esse erro que eu cometi na minha lógica aqui. Espero que eu não tenha confundido demais vocês. É... Então, uma coisa que eu quero só, deixa eu ajeitar aqui. Que eu quero só retomar, trazer fazer um exercício mental aqui. Vamos pensar, agora abrindo um parênteses bem grande, podem esquecer de ondas sonoras por um segundinho, só para a gente pensar. Pensando num balão, pensando que um balão é perfeitamente redondo, e eu já vou explicar porque a gente está vendo isso. Pensando que ele é perfeitamente redondo. A gente mal começou a encher ele.
Vamos pensar que a gente vai preencher ele de quadradinhos de papéis, assim, a gente vai botar vários quadradinhos para preencher ele. Beleza, a gente preencheu toda a nossa bolinha. O que acontece se a gente assopra e ele enche? Tipo, aqueles papeizinhos, eles vão ter uns espaços entre eles, né? Então quer dizer que quando a gente está enchendo o balão, a nossa área, a superfície do balão, ela está aumentando, né? Que, óbvio, isso faz sentido. Mas qual é a relação entre essas coisas? Será que a gente precisa assoprar muito para que para que a área cresça só um pouquinho? Será que a gente assoprando um pouquinho ela já cresce bastante? Então, eu como sei as fórmulas todas de cabeça, né? é, eu trouxe aqui a fórmula da esfera, mas basicamente a área de uma esfera ela cresce ao quadrado do raio. Ou seja, voltando aqui, se a gente crescer um pouquinho o nosso raio, que ele nos dá uma noção do tamanho que está o nosso balão, né? Se a gente crescer um pouquinho do raio, a gente cresce bastante a nossa área. A gente aumenta bastante. Então, pensando, sei lá, pensando num caso mais fácil, num cubo, né? Se a gente tem o volume do cubo, que é o espaço que ele ocupa, e a gente tem a área, que é como se a gente desmanchasse ele. Então, beleza. Aqui a gente está vendo que para a esfera, se a gente aumentar um pouquinho a esfera, a gente aumenta muito a área, tipo, ao quadrado. Então, esse conceito, beleza? Tipo, pensem sempre no balão. Nesse caso aqui, se a gente, nesse caso aqui, se a gente assoprar um pouquinho o nosso balão, digamos, a gente aumentou 3 centímetros no raio, a gente cresceu em 9 vezes a nossa área, né? Então a gente precisaria, sei lá, de muito mais papelzinho. A gente precisaria ficar um dia inteiro enchendo de papelzinho. Então, para que serve essa analogia? Vamos voltar para o nosso caso das ondas sonoras, né? Pensando, inicialmente eu falei, quando a gente conversa, eu estou falando com vocês aqui, o som vai para frente e as moléculas de ar elas estão se comprimindo na direção de vocês aqui. Beleza, mas se tu for pensar, a gente não tem como se fosse uma corda aqui, só um ponto onde o ar pode caminhar, né? Tipo, tem ar em toda a minha volta. Então, o que acontece? Quando eu falo, a pressão aqui perto da minha boca, ela aumenta e diminui, e o ar, a toda a minha volta, ele vai ir alterando. Então, o que acontece é que o ar ele não se propaga só numa direção, ele vai meio que expandindo, assim, né? Então, a gente pode fazer a analogia que a gente fez do balão. A gente vê que claro que o alto-falante ele não vai ter um som tão forte para trás, mas vamos desconsiderar esse fato, vamos considerar que ele cresce que nem uma esfera, porque daí a gente já sabe do balão, né? Daí a gente já faz essa analogia. Então, beleza, a gente tem o som se propagando de um alto-falante e ele cresce que nem um balão em volta dele. Então, quando a gente está bem pertinho, a gente tem uma intensidade maior. Por quê? Porque aquela potência, digamos 100 watts, ela tem que se espalhar por todo esse nosso balão que está à nossa volta. É como se fosse um quadradinho. A nossa potência, ela tem que se dividir em cada um dos quadradinhos. Beleza, a gente tem 10 quadradinhos, a nossa potência vai cair em 10. Então, a intensidade, ela cai em 10, né? Então, beleza, a gente tem uma potência I, digamos. E depois o som ele continua se expandindo. O que aconteceu quando ele se afastou um pouquinho mais? A intensidade caiu bastante, porque que nem nosso balão, quando a gente encheu ele um pouquinho mais, a área dele aumentou ao quadrado, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente... Deixa eu botar as formulinhas aqui de novo. Quando a gente... Então, quando a gente... Aqui só reforçando, quando a gente afastou um pouquinho, eu botei as flechinhas de tamanho diferente propositalmente, quando a gente se afastou um pouquinho do centro do nosso alto-falante, a área ela aumentou bastante, bem mais. Então, o que acontece com a nossa intensidade? Quando a gente aumenta a nossa área, a nossa intensidade cai. Vocês conseguem perceber? Porque assim, a mesma potência ela tem que se dividir em mais quadradinhos de papéis. Então, sempre quando a gente tem uma relação inversa, é isso que acontece. A potência é a mesma. O alto-falante já fez o movimento ali, já provocou a movimentação do ar. Então, vamos considerar que ele não muda nada. E o que acontece? Então, cada vez que a gente vai se afastando, a nossa área vai aumentando, né? A cada vez a gente precisaria botar mais papeizinhos em volta do nosso balão.
E se a nossa áurea está aumentando, nossa intensidade está caindo. Então, beleza. Então a gente já começa a entender qual é a relação entre, é, entre a gente provocar o som e como é que ele se espalha, né? Como é que ele cai a intensidade. Professor, Opa, a intensidade. Desculpa. A pode falar. intensidade ela tá relacionada com o volume do som? A gente vai chegar nesse conceito, sim, é isso aí. A gente chama de volume, na física a gente chama de volume alguma coisa que ocupa espaço, mas no som a gente fala volume quando a gente quer falar se está muito forte ou muito fraco, né? Depois a gente vai falar, depois me lembre se eu não falar, mas por que a gente não fala que não deveria falar? Porque a gente não vai parar de falar isso. Se um som tá muito alto, muito baixo, tipo, tá muito alto esse som, baixa aí. Isso daí fisicamente é errado, mas a gente já chega lá. Mas é isso, a intensidade ela está relacionada com esse volume. Quando a gente aumenta lá na nossa caixinha de som, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que o nosso alto-falante ele se movimente mais forte, né? Então, essa intensidade ela é relacionada com o volume, sim. Oi, Lia. Ô, professor, olha só, então à medida que a área aumenta, a intensidade diminui? Isso, isso. Eu acho que aquele primeiro exemplo que eu dei lá da movimentação, ele não era muito bom porque a gente estava falando da fonte, né? Então, se a gente tem um mesmo alto-falante, quer dizer, dois alto-falantes diferentes, com áreas diferentes, eles vão ter intensidades diferentes, mas esquece esse caso, vamos focar só nesse caso aqui que a gente está percebendo o som, né? Qual a variação da intensidade quando o som ele vai expandindo, né? Quando ele vai se afastando. Então isso que tu falou é exatamente isso. À medida que a área vai aumentando, ou seja, à medida que o som vai se afastando da fonte, né, da gente, ele vai a intensidade vai diminuindo, o que faz sentido, né? Se a gente está de um lado do estádio de futebol e a gente fala e alguém está do outro, ele vai ouvir muito menos do que se alguém está a 1 metro de mim, né? Professor, tá. E essa intensidade, ela, dentro da onda, ela estaria relacionada com o quê? Com a amplitude do som? Seria a amplitude, se a gente for pensar no desenho da onda, seria o quão grande é essa nossa ondinha ali, né? Pensando fisicamente, é a força que as moléculas de ar estão sendo apertadas, digamos assim. Então, pensa que a gente... É que ar é difícil porque a gente não consegue ver, mas pensa água, alguma coisa assim. E que tu tem, sei lá, uma caixinha, alguma coisa. E é como se uma potência maior é como se tu apertasse mais forte essa água, né? Então, o que acontece? Sei lá, ela vai jorrar nesse caso. Mas o ar não, como o ar ele tá no nosso meio, ele vai começar a vibrar as outras moléculas de ar e vai propagando. Então, a intensidade está relacionada, se a gente for desenhar, ela está relacionada com a nossa amplitude, o quão grande a gente vai desenhar a nossa onda, e fisicamente é a pressão, né? Quanto a gente está apertando, assim. A gente pode pensar o ar como se fosse uma mola, assim. O quanto a gente está apertando essa mola. Quanto mais a gente aperta, tipo, a gente mais intenso né? E por que a gente percebe, assim, que nem tu perguntou, agora relacionando as duas perguntas que tu fez, Jenny. O volume, se o volume está bem alto, por que a pressão de ar é maior? Pensa que no nosso ouvido a gente tem como se fossem uns pelinhos ali dentro. E esses pelinhos, quando eles vibram, é isso que dá a sensação de som pra gente. Na nossa cabeça, então, é tudo... É como se fosse um computadorzinho verificando esses pelinhos que estão se mexendo, né? Então, quando a gente tem uma intensidade muito grande, é como se a gente comprimisse muito uma mola e quando a gente solta uma mola bem comprimida, ela vai voltar com tudo, né? Então, é como se a gente mexesse muito esses pelinhos. E por isso que a gente sente muito forte, assim, por isso que quando a pressão de ar está muito forte, a gente pensa, opa, esse volume tá muito grande, né? A gente aumentou demais o volume. Eu espero ter respondido tudo. Eu não sei se esqueci de Sim, eu alguém. entendi. Beleza. Obrigada.
Nada. Então, beleza, voltamos pro nosso caso científico do Wesley Safadão. E aqui a gente está. Imagina que a gente está a 3 metros do Wesley Safadão. O Wesley Safadão está cantando, então a gente pode fazer a nossa analogia com o nosso balão que vai enchendo, né? A gente está a 3 metros do Wesley Safadão e a gente pode fazer uma continha para ver qual seria a intensidade que a gente tem. Nesse caso, eu botei um sorrisinho aqui porque não vamos entrar muito na conta em si. Eu só quero que vocês percebam. Opa, aqui o Teams disse que vai terminar a chamada em 5 minutos. Já gera outro link. Mas eu só quero que vocês percebam aqui que, beleza, a gente está a 3 metros do Wesley Safadão. A gente vai ter uma potência, ele cantando uma potência, digamos, 100 watts, digamos. Mas ela não vai mudar. Então, a nossa intensidade ela vai ser essa potência dividido por 9 aqui. Multiplicado por alguma outra coisinha, mas não vamos se interessar nisso agora, porque daí a gente pode analisar o seguinte. Chegou mais uma pessoa, ficou a 6 metros do Wesley Safadão. Depois chegou um amigo teu, ficou a 9 metros do Wesley Safadão. O que acontece? Esse nosso amigo, a gente está pegando a nossa potência dividido por 9. Nosso amigo ele vai pegar a potência e vai dividir por 81. Então vocês percebem que assim, ó, só variou 6 metros, mas a potência caiu muito mais. Então, por ter essa característica de que está expandindo para todos os lados, a gente vê que se a gente vai cada vez um pouquinho mais para trás, vai caindo muita intensidade, né? Eu vou só gerar outro linkzinho rapidinho aqui. E daí a gente continua a nossa aulinha. E... Vou botar aqui no chat e mandar no WhatsApp também. Então vejo vocês em alguns instantes. Que funçãozinha aí? Acho que eu vou pedir emprestado para alguém a conta do mconf, que daí acho que fica mais fácil. É um saco ficar editando isso. Professor, só uma pergunta enquanto o pessoal vai entrando. Claro. A onda do som, ela pode sofrer refração, tipo, com mudança de ar, tipo assim, a gente tem um ar mais quente e um ar mais frio, sabe? E aí, quando a gente tem, tipo, a onda, ela pode sofrer refração nessa mudança, tipo, modificar a velocidade. Tipo assim, entendi. Vamos pensar, agora vou alterar um pouco. Opa, eu acho que eu tô compartilhando a tela errada, né? Não. Ah, tá certo. Vocês estão vendo o Wesley Safadão e a gente, né? Vamos pensar agora no caso do quarto. A gente estava falando do Universo da Alegria, que é um lugar que o ar se expande, que o som vai infinitamente, né? Ele cresce infinitamente, em teoria. Pensando no caso do quarto. Se o quarto estiver todo na mesma temperatura, a gente pode imaginar que as moléculas elas estão divididas bem bonitinhas, assim, né? Então, se o ar todo estiver na mesma temperatura, não teria como ter esse efeito. Se a gente tem, sei lá, se a gente conseguisse de alguma forma, experimentalmente, que uma parte do ar estivesse numa temperatura e outra noutra, a gente não teria uma defração no sentido que nem a gente tem, por exemplo, com a luz, que a luz ela vai indo num sentido e depois ela desvia, porque, que nem a gente viu, o som, ele é longitudinal, então o movimento do ar é no mesmo sentido do movimento dele.
Então, a tendência seria que ele não desviasse, mas sim ele seria alterado, ele não conseguiria mexer da mesma maneira. Então, sei lá, a gente poderia imaginar, mas isso daí já é bem além, né? Mas a gente poderia imaginar que se a gente tivesse um quarto com as duas metades em temperaturas diferentes, que a gente teria frequências diferentes. Então, se eu estou ouvindo, sei lá, Lady Gaga de um lado e ela tá com uma vozinha bem fininha, pode ser que do outro ela esteja com uma voz grossona, sabe? Seria esse o efeito, digamos assim. Entendi, tipo, a principal diferença tá porque a onda sonora ela é uma onda longitudinal, enquanto a luz ela é transversal. Exatamente, exatamente. Entendi, sim. Obrigada, viu? Nada. Mas beleza, então esse conceito aqui, esse exemplo do Wesley Safadão cantando no Universo da Alegria, eu queria trazer justamente isso. Porque a gente consegue perceber, então, que a intensidade ela cai muito à medida que a gente vai se afastando um pouquinho da nossa fonte, né? Então, beleza, para responder nossa pergunta, se vale a pena chegar cedo ou não no show, isso depende se tu gosta do Safadão, né? Fica de cada um. Então, beleza, vamos fazer um exercício sobre intensidade. Então, beleza, a gente pode pegar esse caso mesmo do Wesley Safadão. A gente tem uma potência de 100 watts no nosso alto-falante. E se a gente está considerando o nosso modelo do balão, né, de propagação em ambiente aberto, que é o Universo da Alegria, né, que tipo, não tem teto, parede, se a gente está no quarto, por exemplo, imagina que o ar está indo contra a parede. O que acontece? Na parede o ar não vai conseguir se mexer, então ele vai bater e vai voltar, né? Então isso que é a reflexão do som. Por isso que quando alguém fala assim, nossa, tem muito eco aqui, é porque o ar, ele bate na parede e ele volta, porque ele não tem como ir adiante, né? Então a reflexão nada mais é do que isso. Em um ambiente aberto, não, ele vai livremente. Claro que a gente teria o efeito do chão, assim, sei lá, se tu bota alguma coisa no chão, esse tipo de coisa. Mas a gente pode considerar que é como se fosse um balão crescendo, né? Então, beleza, vamos pegar esse exemplo aqui. Opa. A gente tem 100 watts na nossa fonte. Então, só lembrando, a nossa intensidade ela é potência sobre área. E a nossa fonte, então, é de 100 watts. Opa. E a gente está a uma distância de 3 metros. Então, considera que a gente está no Universo da Alegria, a gente está a uma distância de 3 metros do palco do Wesley Safadão. Como eu sou horrível de fórmula, que nem eu falei, minha memória é de peixe, eu tenho que voltar aqui. Então, nossa fórmula é 4πr ao quadrado por caso de uma esfera, né? Então, 4π, o nosso raio é 3, né? Que a gente está a 3 metros do Wesley Safadão. Deixa eu só desenhar o Wesley Safadão aqui. Cabelo comprido. E a gente aqui. Por que a gente considera que o tamanho do nosso balão, digamos assim, é a nossa distância? Porque se a gente for pensar, essa é a distância da boca dele até o nosso ouvido, ou do alto-falante, nesse caso. O que acontece? O som ele está se propagando para todos os lados, então ele está se propagando em todas as direções. A gente considera isso uma esfera, então, porque ele não vai vir só na minha direção, né? Ele vai se espalhar para todos os lados. Então, a intensidade que vai chegar para mim aqui, só na minha orelha, vai ser 100 watts dividido por 4π9 aqui, né? Que é isso. Vamos ver quanto é que dá. 100 dividido por, abre parênteses, 4 vezes π vezes 9. Potência sobre área. Existe alguma coisa? Não, tá certo. Acho que eu botei os resultados errados ali, na real. Botei 100 watts. Como vocês veem. Então 0,88. Mais um slide para corrigir. Bato mal dos exercício 1, pra mim é meu tabu, então. No próximo, anotem se eu errar o exercício 1 que eu não sei. Peço música. Beleza. Então, considerem
as respostas aqui. Depois eu vou conferir. Nem faz sentido 113. Mas beleza, então eu acho que deu para pegar pelo menos a ideia do cálculo. Tá, então eu tô correndo porque é bastante coisinha e eu quero conseguir responder aquelas perguntas que a Jenny fez, que agora a gente vai abordar uns outros conceitos. Eu acho que essa foi a parte mais de matemática, assim, depois a gente vai ver umas outras coisas, mas é mais conceituais que ajudam a gente a entender o som, assim, que nem aquelas questões de altura, volume. Mas beleza. E adianta a gente saber a intensidade do som, por exemplo, que chegou no meu ouvido? Tipo assim, é legal, a gente consegue marcar certo no vestibular, não fazer os exercícios errados, que nem o professor faz. Mas, assim, o que é um watt por metro quadrado, né? Tipo, a gente não tem muita noção, assim, isso é alto ou é baixo. Se eu te falar, se eu tivesse falado para vocês, eu tava no show do Wesley Safadão e eu vi 0,88 watt por metro quadrado, vocês vão ficar tipo assim, tá, isso é bastante ou pouco? Tipo, a gente não tem essa ideia. Então, o que foi pensado, né? Para a gente ter uma noção melhor do valor que está sendo expressado na intensidade, eles inventaram a intensidade fisiológica, o nível sonoro. Isso também é questão de nomenclatura, né? Tipo, depende do lugar, vai ter um nome ou outro. Mas por que fisiológico? Porque é a sensação que a gente tem do volume. E porque, qual seria a diferença da escala normal que a gente estava vendo ali, que é watt por metro quadrado? Pensa que a gente está dormindo e alguém abre a porta do nosso quarto. A gente acorda, né? A gente já depende se alguém tem um sono pesado, mas a gente já fica. É um contraste bem grande, assim. Agora, se a gente está num show, imagina um show de rock, assim, muitas caixas de som e tal, e o baterista ele começa a bater mais forte nos tambores, assim. Pode ser que ele tenha aumentado muito mais watts por metro quadrado do que no caso da porta, que abriu a porta quando estava dormindo. Só que pra gente, no show de rock, já tá tudo meio barulhento. Então, se ele tocar mais forte, não vai ter tanta diferença, né? Então, o que foi imaginado? Vamos fazer uma escala que a gente consegue descrever melhor, tipo, a sensação que a gente tem quando a gente ouve o som. Porque essa escala de watt por metro quadrado, ela não condiz muito com o que a gente está... a gente não consegue entender muito bem. Então, a ideia principal foi, por que a gente não compara o som com uma intensidade de referência? A gente tem duas intensidades, a gente compara uma com a outra e a gente tem uma noção. Então, a ideia foi mais ou menos a seguinte. Eu não sei se o show do Wesley Safadão estava muito alto, se tu falar que foi 0,88 watt por metro quadrado. Mas se tu falar assim, estava mais alto que a TV lá de casa. Daí tu já tem uma noção. Então, é uma questão de comparação. Eles fizeram uma unidade para isso, né? Isso daqui é só uma questão mais conceitual e depois a gente vai ver ali como faz essa conversão. Mas, assim, não se preocupem muito em aprender, assim, por que usaram escala logarítmica, por que usaram sinal de... Não, só peguem um conceito de que, assim, não fica muito intuitivo para mim saber se 0,88 watt por metro quadrado no show do Wesley Safadão. Eu quero saber se é mais alto que a minha TV, se é mais alto que a minha JBL, sabe? Então, essa noção de referência, assim. Então, beleza, a intensidade de referência que eles pegaram foi a intensidade mínima que a gente consegue perceber no nosso ouvido, que é de 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Olha como é pouquíssimo, né? E daí o uso da escala logarítmica é justamente por esse ponto que eu estava comentando, assim, se a gente está num ambiente muito silencioso, qualquer barulhinho já é muito grande, e a gente já acorda, já presta atenção. Se a gente está num lugar muito barulhento, alguém nos chama, é capaz da gente nem perceber. Então, a escala logarítmica, ela não é linear, né? Ela não é bonitinha, assim, tipo, tu aumentou um pouquinho o volume e quer dizer que a intensidade aumentou um pouquinho. A escala logarítmica, ela representa uma curva bem mais próxima do que a gente tem no nosso ouvido, que ela é quando mais a gente está mais próximo do silêncio, a gente percebe mais, e quando a gente está mais próximo do barulho, por exemplo, a variação ela já não nos afeta tanto. Então, por isso que eles escolheram essa escala. E daí, para fazer a conversão, essa parte aqui que faz a relação e tira o log, toda essa operação matemática, eles chamaram de Bell.
Só que eles viram que, tipo, normalmente as unidades ficavam muito pequenas, então eles... E Bell é por causa do Alexander Graham Bell, só uma curiosidade, que é o cara que inventou o telefone e tal. E daí eles viram que Bell estava sendo pouco usado, porque normalmente eles tinham, sei lá, 140 Bell, 150 Bell, esse tipo de coisa. Então eles, vamos usar então em vez de Bell o decibel. E talvez essa unidade você já tenha ouvido, né? Que assim como a gente tem metros, milímetros, quilômetros, a gente tem o deci, né? Tem decímetro também. Então a gente tem o Bell e o decibel, que são 10 vezes o Bell, né? Então, opa, aqui eu nem tapei a resposta. Mas tá, considerando então que o cálculo era 113 watts por metros quadrados, se a gente fosse fazer esse cálculo aqui, isso eu acho que eu vou deixar mais a título de exemplo para dar tempo da gente fazer tudo, de falar do resto das coisas, mas porque é puramente matemático, né? Mas o que a gente tem que fazer aqui para chegar nessa intensidade é dividir então essa potência que a gente sentiu no show do Wesley Safadão pela potência de referência. E qual é a potência de referência? É 10 na menos 12 watts por metro quadrado, que o mínimo que o ouvido humano consegue escutar, né? Então é basicamente isso. Questões que podem cair. Substituir, por exemplo, que nem nesse caso aqui, sabe a potência, provavelmente eles vão dizer, considerando que a potência de referência é tanto, pode ser que tenha uma relação entre intensidades, por exemplo, eu tenho tantos decibéis, qual a distância que eu estava do Wesley Safadão, alguma coisa assim, sabe? Tipo, tu sempre vai manipulando esses valores. Então as questões, provavelmente elas vão girar em torno disso, sim. Então é só importante que vocês entendam o conceito, beleza, decibel é só uma representação daquela intensidade também, que diz mais respeito ao que a gente está acostumado a ouvir. Beleza, agora vamos entrar em outros conceitos aqui dos nossos 10 últimos minutos, para dar um tempinho também para a gente tirar dúvidas. Mas o que seria altura e timbre? Quando tu vai numa apresentação de um coral, sei lá, e daí o teu amigo te cutuca e fala: nossa, olha como a voz dela, como ela canta lá em cima, ou olha, nossa, a voz dele é lá embaixo. Tipo, tirando o que normalmente a gente fala de, nossa, como esse som tá alto, mas quando a gente fala no sentido de, nossa, ela consegue chegar lá em cima, uma nota lá em cima, o que isso significa? Que a nota, tem uma frequência muito alta. Então, a altura em som, deixa eu ver, a altura em som, ela está relacionada à frequência, e não à intensidade. Então, que nem antes a gente tinha perguntado se a intensidade tem a ver com volume. Volume é uma palavra que a gente usa, assim, não é ambígua, mas altura não. Altura, em física, significa que a frequência é mais alta. Então, a voz da Lady Gaga ela é mais alta do que a do Elton John, por exemplo, que é uma voz masculina, ela é mais grave. Então, a voz do Elton John é mais baixa. Então, um som baixo seria um som grave, um som alto seria um som agudo. Beleza? Então, alto e baixo relacionado à frequência. Show? E é justamente essa altura, se é baixo ou alto, a variação da frequência que nos dá as notas musicais. Então eu só trouxe aqui, vocês não precisam decorar isso, eu só trouxe para curiosidade que isso, quando eu vi isso, minha mente explodiu, assim, porque eu descobri o que eram as notas, e as notas nada mais são do que tu variar o tamanho da nossa ondinha ali. E alguém, em algum momento, foi lá e definiu, essa nota é essa frequência. E só a título de curiosidade, a primeira nota que eles descobriram não, que eles cravaram assim, isso é uma nota musical, foi o Lá. Que alguém em algum momento falou, esse é o som mais agradável que a gente consegue ouvir. Ou seja, essa frequência é muito agradável pra gente. E daí eles fixaram o Lá. E a partir disso eles foram meio que testando outras frequências e ver o que encaixava. E daí meio que em algum momento da história alguém montou uma tabela, ou não escrito provavelmente, mas empiricamente foi montada uma tabela. E aqui a gente tem então todas as frequências de todas as notas que a gente tem na nossa escala ocidental, né? Daí no Oriente a gente tem algumas outras notas meio termo ali.
Então, por isso que quando a gente fala em cifra, o Lá sempre é o A, quando a gente vai tirar a cifra. Uhum. Tipo, o A seria a primeira letra do alfabeto e o Lá, que tipo, seria a primeira nota. Bah, nunca tinha percebido. Seria isso? Bah, é verdade. Nossa, de novo, aconteceu de novo, exclusivamente. Porque daí, tipo, segue a ordem, né? Lá, Si, Dó, Ré, Aham, Mi, sim, Fá. sim, E eu aí nunca é tinha A, percebido. B, C, D, F, G. Nossa, muito massa. Boa. Nossa, vou até parar a aula por aqui. Não, brincadeira, a gente tem mais um pouquinho. Mas vá, que massa, nunca tinha me reparado nisso. Depois vamos falar então do resto dos acordes que tem quando a gente falar de timbres. Mas beleza, então eu só botei num slide separado aqui pra gente não confundir. Que nem quando a gente tinha perguntado antes. Volume, ele está relacionado a essa amplitude aqui, ó. Quanto a nossa onda ela se mexe, né? Quão lá em cima e lá embaixo ela vai, quanto ela varia. Isso seria o volume, seria o quanto a gente aumenta e diminui no nosso rádio, na nossa JBL, sei lá. Nossa, parece muito que eu estou recebendo grana deles, né? Mas beleza, então isso daqui é intensidade. A altura tem a ver com frequência, beleza? E o que é o timbre? O timbre, ele nada mais é do que o formato da nossa onda. Porque quando a gente fala em onda, normalmente a gente considera essas ondinhas bonitinhas porque elas são fáceis de representar matematicamente e fisicamente elas são fáceis de reproduzir, que nem a gente viu ali. Se a gente ficar fazendo um movimento circular, a gente já está gerando uma onda desse tipo, sabe? E essa onda essa onda que é gerada pelo seno, né, ou cosseno, depende de como é que tu vai representar, ela poderia ser considerada uma onda pura. Mas então, o que faz a diferença da voz para o som do violão, para o som do piano, por exemplo? É o formato dessa ondinha. Tá, mas Davi, tu não tinha falado que a onda ela tem que começar e ela vai ter um pico e um vale? Sim, porque a gente estava considerando essas ondinhas bonitinhas, né? Mas uma onda, ela começa e termina quando ela chega no mesmo ponto que ela começaria a se repetir. Então, nesse caso aqui, por exemplo, da voz humana, vamos pegar esse pico aqui. A gente está lá em cima, a gente fez o sinal fez todo esse caminho, voltou lá em cima de novo. Opa, chegamos num pedaço da nossa onda, né? Chegamos num ciclo completo. Então a gente pode ter ondas de formatos diferentes. E o formato da onda seria o timbre. Então, que nem a Jenny comentou, a gente tem os acordes. O que são os acordes, na verdade? Tipo, tu tem uma nota. Digamos que a nota, a gente tem uma frequência X, a gente tem um Lá aqui. E imagina que agora, que nem no violão, a gente está numa corda, a gente está fazendo um Lá, está botando um dedo numa casa para dar o som de Lá, e na outra a gente está botando o dedo numa casa de Dó sustenido, por exemplo. Então a gente vai ter dois sons juntos. Se a gente botar numa terceira casa, a gente teria outro som junto. Um acorde, ele é a mistura desses três sons. E se a gente fosse meio que somar, se a gente fosse somar essas ondinhas, ela ficaria uma coisa que nem, não sei se vocês que nem no SoundCloud ou sei lá no Spotify, algum lugar que mostra as ondinhas assim, que para ficar bonitinho, tu vendo as ondinhas, tu vai ver que é bem regular, mas a análise que a gente faz para som é exatamente que nem a gente estava fazendo para corda quando a gente balançava, só que a gente sempre considera um caso bem bonitinho, né? Porque senão fica impossível de a gente ficar calculando no braço e de entender as coisas, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Aquele som que aquele movimento que a gente fazia na corda, a gente pode imaginar que aquilo é, na verdade, um movimento que o ar está fazendo. E isso é uma onda sonora, sabe? Então o formato é o timbre, a frequência é a altura e o volume seria a nossa intensidade, né? Que seria a amplitude da nossa onda. Só trazendo aqui mais uma informação também, isso daqui, normalmente quando esse tipo de informação cai no vestibular, eles dão os valores para vocês, mas é só interessante saber, ter essa informação na cabeça para caso, sei lá, tenha uma questão e vocês achem uma frequência de 50 kHz, mas o ouvido humano a gente só consegue ouvir até 20 kHz. Acima disso é o que a gente chama de ultrassom, ou seja, quando a gente faz
ultrassom para ver se tem um bebê na barriga da mãe, esse tipo de coisa, o que a gente faz? A gente está emitindo um som e esperando o eco. A técnica do ultrassom nada mais é do que isso. Abaixo do nosso campo auditivo estão os infrassons. E a capacidade de ouvir 20 kHz, a gente não tem cravado 20 kHz ali na nossa... Isso a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, uma criança, uma recém-nascida, provavelmente ela vai ouvir 20 e poucos kHz. Quando a gente está velhinho, a gente vai, sei lá, tá nos 15, 14 kHz. Isso até é engraçado. Tipo, uma vez eu e um amigo meu, a gente estava no trem, a gente botou no celular um gerador de ondinha e a gente botou um apitinho bem agudo. E a gente não tava mais ouvindo, só que tinha umas duas crianças, as crianças ficaram olhando assim. Porque elas conseguem perceber, a gente não, porque a gente já perdeu isso um pouco, sabe? É, essa parte de física, será que é estudado no curso de música? Olha, eu não sei te dizer, eu acho que não tem uma. Talvez uma cadeira de acústica, talvez. Se tiver uma cadeira de acústica, provavelmente tu vai ver isso. Porque tu não tem como analisar acústica, né? Reflexão do som, esse tipo de coisa, sem pensar que é uma onda, que é uma porção de ar se mexendo, né? Então, provavelmente, se tiver uma cadeira de acústica, tu vai ver isso. Mas é isso, galera. Tá. Nossa, eu tava esquecendo de uma parte bem importante. Só rapidinho, só vou fechar aqui. E daí o exercício a gente deixa pra próxima. Mas a gente estava falando o tempo todo de movimentar ar, né? Mas será que quando a gente fala debaixo da água, a gente consegue ouvir, sei lá, se tem um amigo nosso gritando embaixo da água, a gente consegue ouvir do outro lado da piscina, né? E em outros meios, desde que tu tenha um material para ser transportado ali, que nem a gente perguntou se o ar estiver mais quente, vai mudar, sabe? Porque tipo, as moléculas elas vão balançar de uma maneira diferente. Então aqui a gente vê que o ar ele tem uma velocidade e quanto mais pesado, normalmente mais rápido, porque quer dizer que as moléculas elas já estão bem grudadinhas. Se tu bater numa, elas já vão se mexer todas juntas, digamos assim, né? Tipo, o ar não, o ar é meio várzea, assim, tipo, tu bate num, daí ele vai mexer no outro e vai indo assim, então ele é mais lento, digamos assim. E pensando nisso também, se a gente for vendo, quanto mais denso, mais rápido. Daí tu vai diminuindo água, ar. Tipo, se tu for por essa análise também, tu vai ver que, tipo, no vácuo não deve mexer nada, né? Então, essa é uma outra forma também de ver que no vácuo não tem como ter nada, porque, tipo, não tem nada para balançar e a velocidade seria zero nesse caso. Então, beleza. Eu acho que o exercício a gente pode deixar para a próxima, para não deixar vocês descansar também. Eu acho que hoje eu fiz um correrio muito grande, mas estou aberto para dúvidas. Aos demais, Certo. pode falar. Eu de novo. De novo. A intensidade, ela tem uma unidade de medida. É que eu caí no meio da chamada, então não cheguei a pegar se tu falou se tinha ou não. Eu acho que eu não deixei muito... Não, é que meu celular, ele desligou, daí eu realmente não vi se tu chegou a falar. Não, mas nem aqui eu botei, eu rateei muito. Mas watt por metro quadrado. Se a gente for analisar na fórmula, né, eu acho que é uma maneira mais fácil. Potência watt e área é metro quadrado, então seria watt por metro quadrado. Eu vou botar nos slides também pra notar. E outra pergunta, que isso é mais, tipo, não tem muito a ver, ou tem, não sei. Quando a gente tá num lugar mais alto, a gente consegue ouvir sons que, de repente, se a gente estivesse num lugar mais baixo, a gente não ouviria? Tipo, vou dar um exemplo meio aleatório. A minha avó tem uma casa de 2 andares. Uhum. E eu moro, tipo, na rua dela e a minha casa é de um andar só. E quando eu vou pra casa dela, é muito difícil de dormir, porque a gente escuta barulhos, tipo, de som e coisas do tipo que da minha casa a gente não escuta. Então, essa altura... então, a altura, tipo, quanto mais alto no sentido... de andares, né? Altitude. Exatamente. O som, ele se propaga mais? É uma boa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar, mas nesse caso acho que teria mais a ver com a reflexão, assim, porque a gente pensa que tu tá com os carros andando na rua, então ali no primeiro andar tu vai pegar, digamos, só o que passa na rua, digamos assim. Quando tu tá mais em cima, tu pensando nos balãozinhos, né? Pensa que é como se a gente tivesse muito mais possibilidades de balões, assim, por exemplo,
uma casa que está no outro quarteirão e digamos que a janela da tua avó consegue ver essa outra rua, consegue captar esse som. Então, ali é um lugar bem mais aberto. É a mesma coisa de guerra, assim, tu está num lugar aberto para levar tiro é mais fácil, sabe? Então, Sim. seria muito, eu acho que tem muito mais a ver com a reflexão e com a dispersão do ar. Tu tá somando muito mais ondinhas ali no meio do caminho. Mas é Então, tipo, interessante, eu vou até dar uma pesquisada nisso para ver assim, se matematicamente a gente consegue. Porque daí, por exemplo, tu vai bater no teto, daí já vai começar a refletir no teu quarto, né? No quarto que tiver em cima, enfim. Quando a gente tá emparelhado na rua, normalmente tu não vai refletir tanto também. Mas é uma pergunta interessante. sim, sim. Eu fiquei pensando nesse sentido de que, tipo, quanto mais alto, menos obstáculo a onda vai ter pra, É. tipo, bater, né? Então, como a onda, ela se espalha, nessa questão que falou do balãozinho, Uhum. quanto mais alto tiver, menos obstáculo tem. Então, mais se propaga, tecnicamente, não? Sim, eu acho que esse é o princípio, assim. Se a gente for pensar por intensidade, né? Tipo, um carro tá passando na rua, embaixo deveria ouvir mais que em cima, né? Que ele tá mais longe, assim. Mas eu acho que nesse caso é mais barulhento normalmente os outros andares, porque tu pega mais de outros lugares também, né? Tipo assim, Sim, sim. eu acho que se tu botasse pra gravar na tua casa os carros passando e tua avó em cima, lá no segundo andar, provavelmente embaixo ia ficar mais forte, né? O barulho do carro. Mas provavelmente ela ia pegar mais coisa, tipo, mais outros, sei Sim, lá. até, tipo, às vezes tem algum lugar aqui do bairro que tem festa. Eu não Uhum. sei aonde. Ah, Mas, sim. tipo, da minha casa eu não escuto nada. E quando eu vou dormir lá, Uhum. é horrível, mas simplesmente não tem como dormir. E aí foi isso que me deixou, tipo, mega encabulada. Daí, quando a Aham. gente teve aula, eu lembrei. Pode crer. Mas daí Eu né, acho que também tem até mais passei. a ver com isso, que daí da festa pra casa da tua avó. Se tua avó gosta de festa, beleza, ela te deu bem, senão ela te deu mal. Se deu bem mal. Enfim, da minha parte é isso. Muito obrigada pela aula. Nada? Mais alguém tem dúvidas? Deixa eu ver. Acho que era só isso. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Não, era só isso mesmo. Dúvidas, galera? Ondas estacionárias? Tudo tranquilo? Certo? Boa noite, pessoal. Então é isso. Boa noite, pessoal. Valeu aí pela presença. Espero que tenham curtido. Boa noite, Sônia. Boa Obrigada noite. pelas respostas. E desculpa ficar interrompendo. Capaz também, eu gosto quando o pessoal participa. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Vou fechar aqui essa linha. Qualquer coisa, pode contatar no Zap ou no grupo lá. Abraço.